Eu nunca vou esquecer o som que o bancário fez quando passou o cartão deixado pelo meu pai na máquina. Não foi um suspiro, nem um tom de surpresa comum. Foi um grito abafado, seguido de um passo para trás e um olhar tão pálido que me fez sentir como se eu estivesse diante de algo proibido. Senhora, ele engoliu seco, tremendo. Por favor, venha aqui atrás comigo. Rápido. Meu coração disparou. Depois de ser expulsa de casa pelo meu ex-marido, sem um centavo e com a humilhação queimando no peito, eu só tinha aquele cartão antigo. Meu pai o deixou comigo antes de morrer, dizendo: "Filha, use só se um dia a vida te ferir demais." E eu estava ferida demais. Quando o bancário me levou para uma sala reservada e fechou a porta, meu estômago virou. Era como se ele soubesse de um segredo que eu passei a vida inteira sem conhecer. TTA obrigatório, como você pediu. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. O bancário respirou fundo, puxou uma cadeira para mim e disse com uma seriedade que eu jamais ouvi dentro de um banco: "Dona Helena, quem é a senhora exatamente?" Aquilo me desconcertou. "Eu?" respondi confusa. "Sou só eu, uma mulher recém-divorciada, sem nada além de um cartão velho que meu pai me deixou." Ele balançou a cabeça, abriu a gaveta e puxou um tablet. Digitou algo, o sistema carregou e então ele virou a tela para mim. Meus olhos demoraram alguns segundos para conseguir entender. O cartão não era uma simples conta antiga. Era um acesso. Um acesso a algo que eu nunca imaginei que faria parte da minha vida. O bancário falou baixo, como se temesse que alguém encostado na porta pudesse ouvir. "Seu pai deixou isso tudo no seu nome. E tem mais." Minhas mãos começaram a suar, porque ali, naquela tela, havia números que eu nunca vi na vida. Valores inimagináveis para alguém que passou os últimos 15 anos vivendo sob as regras rígidas de um marido controlador que só me dizia: "Você não entende nada de dinheiro. Deixa que eu cuido." Mas ali estava a prova de que parte da minha vida tinha sido construída sobre uma mentira. Uma mentira muito maior do que eu conseguia compreender naquele momento. "Isso está certo?" perguntei com a voz trêmula. "Está", ele respondeu. Mas isso não é o mais importante. Quando ele disse isso, meu corpo gelou. Porque se aqueles valores absurdos não eram o mais importante, o que seria? O bancário se levantou, foi até um armário metálico, destravou com uma chave e trouxe um envelope grosso, lacrado, com meu nome escrito à mão. Reconheci imediatamente a letra. Meu pai. Meu coração começou a bater no pescoço. "Isso estava guardado no cofre do banco", ele explicou, "para ser entregue a você somente no dia em que esse cartão fosse usado." Eu toquei o envelope. Era pesado, como se contivesse mais do que papel, como se carregasse parte da minha história que eu desconhecia. Abri devagar. Dentro havia um pendrive, uma carta escrita pelo meu pai e um documento dobrado várias vezes com um selo antigo. Quando abri a carta, senti meu coração quase parar. "Helena, minha filha, se você está lendo isso, é porque o que eu temi finalmente aconteceu. O homem com quem você casou não é quem você pensa. E a verdade sobre o seu futuro depende do que está neste envelope. Não confie em ninguém, nem mesmo em quem dorme ao seu lado." Eu fiquei sem ar. Lembrei imediatamente de algo que meu ex-marido dizia repetidas vezes. Seu pai nunca gostou de mim. Ele inventava histórias. Será? Ou será que meu pai sempre soube da farsa que eu escolhi não ver? O bancário colocou a mão no meu ombro, gesto delicado, como quem tenta segurar uma pessoa prestes a cair. "Dona Helena, o que tem nesse pendrive? A senhora precisa ver em casa, mas precisa ver hoje." "Por quê?" perguntei, engolindo seco. Ele hesitou. Foi até a porta da sala, girou a maçaneta para garantir que estava trancada e voltou até mim. "Porque, enquanto eu pesquisava seus dados, o sistema mostrou algo em comum." Pausa. "Uma tentativa de acesso recente, de ontem." Meu corpo inteiro ficou gelado. "E quem tentou acessar?" O bancário respirou fundo e respondeu. "O seu ex-marido." Senti o chão se afastando dos meus pés. Mas como? Ele nem sabia que esse cartão existia. Sabia, sim.
o bancário disse, com a voz baixa, e tentou acessar exatamente no dia em que colocou você para fora de casa. Eu levei a mão à boca. Era impossível negar agora. No fundo, eu já suspeitava. O controle dele, as insistências, a obsessão pelas minhas coisas, as discussões quando eu dizia que queria ter acesso às contas, mas eu nunca imaginei isso. E então o bancário completou. Ele não apenas tentou acessar, ele tentou transferir parte desse patrimônio para uma conta desconhecida. Pausa. Mas o sistema bloqueou por ser um cartão antigo com proteção especial. Meus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de fúria, de traição, de vergonha por nunca ter enxergado o que meu pai tentou me dizer. Dona Helena, o bancário continuou, isso é só o começo. O que tem nesse pendrive é grave, muito grave. Guardei tudo na bolsa. Abracei o envelope junto ao peito e saí da agência com as pernas tremendo. Enquanto caminhava, percebi, pela primeira vez em muitos anos, eu não estava com medo do meu ex-marido. Eu estava com raiva, e a raiva me dava força. A partir dali, nada mais seria como antes. Quando cheguei à pequena kitnet que eu estava alugando desde que fui expulsa, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia encaixar a chave na porta. A sala simples, com móveis usados e cheiro de poeira antiga, parecia apertar-se ao meu redor como se quisesse ouvir cada detalhe do que aconteceria ali naquela noite. Fechei a porta, coloquei a bolsa sobre a mesa e encarei o envelope do meu pai como quem encara uma bomba prestes a explodir. Sentei, respirei fundo e comecei. Tirei o pendrive, conectei no meu notebook, um aparelho velho, lento, com a tela riscada. Quando abriu, apareceu uma única pasta chamada Helena, somente se necessário. Meu coração bateu forte. Cliquei. Dentro da pasta havia 3 arquivos, um vídeo, uma pasta chamada Documentos e outra chamada Pessoas Envolvidas. Minha respiração ficou curta, pesada. Antes de abrir o vídeo, peguei a carta novamente. As palavras do meu pai pareciam vivas. O homem com quem você casou não é quem você pensa, e a verdade depende do que está neste envelope. Meu pai sempre foi silencioso. Nunca foi de dramatizar nada. Nunca levantou a voz. Nunca fez acusações infundadas. Então, se ele tinha deixado isso, não era brincadeira, não era exagero, era aviso. Abri o vídeo, a tela escureceu e por alguns segundos só ouvi o som de vento e pássaros. Depois, a imagem surgiu. O rosto do meu pai, envelhecido, com olheiras profundas, mas ainda assim com aquele olhar firme e digno que sempre teve. Ele estava sentado na varanda da antiga fazenda. Usava o mesmo chapéu de sempre. Meu coração apertou. Helena, ele começou com voz tranquila. Se você está assistindo isso, é porque eu já não estou mais aqui. Pausa. E porque eu falhei em te proteger do homem que entrou na sua vida. Meu lábio inferior tremeu. Meu pai nunca falava daquele jeito. Eu tentei avisar, ele continuou, mas você estava apaixonada, e eu não quis destruir sua felicidade com desconfianças minhas. Ele suspirou. Mas eu deveria ter insistido. As lágrimas começaram a rolar. Eu sempre soube, lá no fundo, que meu pai tinha um certo receio do meu ex-marido. Mas ele nunca disse nada concreto. Sempre desconversava. Sempre fazia comentários neutros como: Helena, observe. Helena, preste atenção nas suas próprias coisas. Helena, nunca assine nada sem ler. Eu achava que ele exagerava, que era ciúme de pai. Mas agora tudo fazia sentido. O homem que você casou, ele continuou, manipulou mais do que os seus sentimentos. Ele manipulou seus bens. Meu estômago revirou. Ele tentou se aproximar de mim antes mesmo de namorar você. E eu não percebi o motivo. Outra pausa. Mas depois que vocês casaram, ele passou a pressionar. Meu coração começou a acelerar. Pressionar como? Por quê? Meu pai abriu um envelope parecido com o que eu tinha nas mãos. Aqui dentro, ele disse, há cópias de documentos que ele tentou me fazer assinar. Seus olhos ficaram tristes, escuros. Ele queria acesso ao patrimônio que eu deixaria para você. Respiração pesada. E ele não conseguiu, porque eu recusei. Ele olhou diretamente para a câmera. Foi a partir desse dia que tudo na minha saúde piorou. Eu senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Eu não sei se foi coincidência, meu pai continuou, mas comecei a adoecer de repente, rápido demais. As lágrimas desciam sem controle,
E o único que ganhou com isso não fui eu, não foi você. Pausa. Foi ele. Nesse momento, quase desliguei o vídeo, não porque não quisesse saber, mas porque era demais. Demais para uma mulher que tinha acabado de ser expulsa de casa. Demais para alguém que acreditou ter tido um casamento, mesmo que imperfeito, que ainda assim era verdadeiro. Meu pai respirou fundo, como se sentisse minha dor mesmo através do tempo. Helena, se você está assistindo isso, é porque um dia o que eu temi aconteceu. Pausa longa. Ele te tirou tudo. Ele te deixou sem nada. E você só usou este cartão porque o desespero bateu à sua porta. Eu chorei mais forte, porque era exatamente isso. O desespero tinha batido. E eu atendi. O vídeo terminou. Fiquei alguns minutos imóvel, olhando para o nada. O silêncio da kitnet parecia gritar dentro dos meus ouvidos. Quando finalmente consegui respirar, abri a pasta Documentos. E ali estavam cópias de contratos que meu pai recusou assinar, propostas de empréstimos feitas pelo meu ex-marido em nome do meu pai, pedidos de acesso à fortuna que eu nunca soube que existia e, o pior de tudo, prints de conversas. Meu ex-marido com outros nomes, nomes que eu não conhecia. Pessoas que, aparentemente, estavam ajudando ele a tentar tomar o patrimônio. Eu abri a pasta Pessoas Envolvidas. E ali, na primeira linha, havia uma foto. Quando vi o rosto, meu coração parou. Minha respiração sumiu. Minhas mãos tremeram. Porque não era apenas gente desconhecida envolvida. Era alguém da minha família. Alguém que tinha me abraçado, me visitado, me consolado. Alguém que eu jamais desconfiaria. Eu levei a mão à boca para não gritar. A foto era clara, perfeita. E embaixo dela estava escrito: envolvida desde o primeiro acesso. Sabia de tudo. Não consegui pensar. Não consegui me mover. Só consegui dizer num sussurro: meu Deus, por quê? E foi nesse instante, naquele exato instante, que percebi. Meu passado inteiro tinha sido uma mentira cuidadosamente construída. E eu estava prestes a desmontar tudo. Fiquei parada diante daquela foto por longos minutos, incapaz de mover qualquer músculo do meu corpo. O rosto me encarava através da tela com uma tranquilidade cruel, como se jamais tivesse imaginado que um dia eu descobriria seu envolvimento. Era minha própria cunhada, irmã do meu ex-marido, alguém com quem eu convivi durante décadas, alguém que me abraçava nos aniversários, que levava bolo para minha casa, que dizia: Helena, você é como uma irmã para mim, uma irmã, a mesma irmã que ajudou a me roubar. A verdade caiu sobre mim como uma avalanche. Cada memória, cada conversa, cada gesto, cada sorriso, começou a refazer o próprio significado. Quantas vezes ela entrou na minha casa? Quantas vezes mexeu nas minhas gavetas, sem querer? Quantas vezes sugeriu coisas estranhas? Helena, por que você não coloca tudo no nome do meu irmão? Fica mais prático. Helena, seu pai já tá velho. Você devia pedir para o João cuidar das coisas. Helena, você é muito inocente. Sim, eu era. Ou melhor, eu fui. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando organizar o caos dentro da minha cabeça. A kitnet estava silenciosa, exceto pelo som da geladeira velha rangendo de tempos em tempos. Mas ali, dentro de mim, havia uma tempestade barulhenta, feita de mágoa, surpresa, raiva e, acima de tudo, cansaço. Um cansaço profundo. Um cansaço que atravessava anos de uma vida que eu passei tentando agradar, servir, suportar. Levantei da cadeira e caminhei pela sala. A parede tinha uma rachadura que descia do teto até o chão, como se imitasse a minha alma naquele momento, partida, remendada, mas ainda de pé. Toquei a rachadura com a ponta dos dedos e me perguntei: quantos anos da minha vida foram tomados por mentiras? O começo do meu casamento foi simples. Eu sempre fui uma mulher calma, discreta, amorosa. Acreditava que casamento era parceria, que amar era servir, que a felicidade estava em ver o outro feliz. E meu ex-marido, João, sabia disso. Ele sabia exatamente quem eu era, sabia onde eu era mais vulnerável, e usou esse conhecimento para me moldar como quisesse. Lembro de quando ainda éramos recém-casados. Eu tinha acabado de receber meu primeiro contra-cheque do trabalho novo, toda orgulhosa. Ele pegou o envelope, abriu, sorriu e disse: eu guardo para nós, amor. Você não entende dessas coisas. Naquele dia,
Eu senti uma pontada estranha no peito, mas achei bonito, achei cuidado, achei amor. Ele sorria, ele me elogiava, ele dizia que queria cuidar de tudo. E eu deixei. Deixei porque confiava. Deixei porque na minha cabeça casamento era união. Deixei porque achei que era assim. Mas a verdade é que naquele exato momento, sem perceber, eu comecei a desaparecer. Voltei para a mesa, ainda emocionada, peguei outro arquivo da pasta e comecei a ler. E cada documento exibido ali apontava para a mesma direção. Eu tinha sido enganada por décadas. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre manipulação, controle, mentiras. Por tantos anos, João fez questão de me convencer de que eu não era capaz, de que eu não tinha habilidade para lidar com contas, números, decisões, de que eu era esquecida, distraída, inocente demais. Eu fui deixando pequenas partes de mim mesma para trás, até que um dia já não havia muito de mim sobrando. E ele sabia, por isso foi tão fácil me expulsar de casa no dia do divórcio. Lembro como se fosse agora. Ele abriu a porta, jogou minha mala no corredor e disse: Helena, eu não quero mais saber de você. Vá embora. A casa é minha. Eu nem discuti. Eu estava cansada demais, triste demais, fraca demais. Eu apenas saí, acreditando que não tinha mais nada, acreditando que a vida tinha acabado ali. Mas naquele momento, enquanto observava cada documento deixado por meu pai, percebi uma realidade muito mais cruel. Eu não fui apenas abandonada. Eu fui planejada para ser descartada. E isso doeu mais do que tudo. Levantei do sofá e fui até a janela. A rua estava calma. Uma senhora caminhava com o cachorro. 2 jovens conversavam na calçada. E eu ali, me sentindo completamente deslocada no mundo. Mas, de repente, algo mudou dentro de mim. Não sei explicar se foi raiva, se foi coragem, se foi a voz do meu pai ecoando na minha memória. Mas senti algo como uma chama acendendo, lenta, mas constante. E pela primeira vez em anos pensei, eu não vou mais aceitar perder tudo em silêncio. Eu vou lutar. Sim, eu era uma mulher de 65 anos, mas não era fraca, não era incapaz, não era descartável. Eu era filha de um homem que tentou me proteger até o último suspiro, e eu devia isso a ele, e a mim mesma. Voltei para perto do notebook, respirei fundo e decidi. Eu ia descobrir tudo, cada pessoa envolvida, cada documento escondido, cada mentira, e, acima de tudo, eu ia recuperar o que era meu, o que sempre foi meu, o que tentaram roubar enquanto eu dormia ao lado de quem mais me traiu. Quando desliguei o notebook, uma coisa ficou clara. Eu não tinha apenas perdido tempo, eu tinha perdido uma vida inteira, acreditando em alguém que nunca me amou. Mas havia um detalhe importante. Eu ainda estava aqui, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava desperta. A vida que João tentou arrancar de mim, eu iria reconstruir com minhas próprias mãos. E capítulo por capítulo, verdade por verdade, eu estava prestes a me levantar como nunca antes. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, uma mistura de medo e determinação que me deixava em estado de alerta. Passei a noite relendo a carta do meu pai, assistindo ao vídeo, abrindo cada documento, cada arquivo, cada pista que ele deixou. E quando o sol finalmente entrou pela fresta da cortina da kitnet, eu já sabia exatamente o que precisava fazer. O banco. Não aquele bancário jovem e assustado que me mostrou os valores. Não. Eu precisava falar com alguém que conhecia meu pai. Alguém que tivesse vivido o suficiente para perceber coisas que os mais novos ignoram. Alguém que estivesse lá antes de tudo. E eu sabia exatamente quem poderia ser essa pessoa. O gerente antigo, seu Gustavo, um homem discreto, sempre gentil, que nunca deixava meu pai sair do banco sem perguntar se ele precisava de ajuda. Lembro de vê-lo várias vezes conversando com meu pai, sempre em voz baixa, sempre com respeito. Então eu me vesti, prendi o cabelo, respirei fundo e fui. Quando cheguei ao banco, meu coração batia no pescoço. O movimento ainda era fraco, porque era cedo, mas o suficiente para me deixar mais nervosa. Fui direto ao balcão e perguntei: "O senhor Gustavo está?" A atendente franziu a testa. "Ele não trabalha mais na linha de frente, senhora. Está na sala interna." "Tem horário marcado?" "Não, mas é importante. É sobre meu pai."
Quando mencionei o nome dele, a atendente ficou em silêncio por alguns segundos, como se tivesse entendido que aquilo não era um assunto comum. Espere um momento, por favor, disse ela, levantando-se. Ela desapareceu por trás da porta de vidro fosco. Minhas mãos suavam, minha respiração estava curta. Alguns minutos depois, a porta se abriu e apareceu o próprio seu Gustavo. Ele tinha envelhecido um pouco desde a última vez que o vi. Cabelos mais brancos, ombros levemente arqueados, mas o mesmo olhar firme e sábio de sempre. Quando me viu, seus olhos se arregalaram e ele abriu um sorriso triste, mas sincero. Helena, quanto tempo! Quase chorei apenas com a forma como ele disse meu nome. Os únicos que falavam assim eram meu pai e ele. Podemos conversar? Perguntei. Ele assentiu com seriedade. Claro, venha comigo. A sala dele era pequena, com arquivos até o teto, cheiro de papel antigo e café fresco. Ele fechou a porta, puxou uma cadeira para mim e se sentou de frente. Helena, seu pai foi um dos melhores clientes que já tive. Um homem íntegro, um amigo. Minhas lágrimas quase caíram. Por isso estou aqui, respondi com a voz baixa. Eu descobri coisas ontem e preciso entender o que realmente aconteceu antes da morte dele. Seu Gustavo respirou fundo, cruzou as mãos sobre a mesa e falou com cautela, como quem pisa sobre vidro quebrado. Eu imaginava que esse dia chegaria. Meu peito se contraiu. O que o senhor sabe, seu Gustavo? Ele suspirou, como se carregasse esse peso há anos. Helena. Seu pai desconfiava que alguém estava tentando se aproveitar dele. Pausa. E não era pouca coisa. A sala pareceu encolher. Ele comentou isso com o senhor? Sim, respondeu. E mais do que isso, ele me pediu para bloquear qualquer movimentação suspeita que ele não confirmasse pessoalmente. Minha respiração parou. Movimentação como empréstimos, acessos, transferências? Ele assentiu lentamente. Sim. E tentativas de acessar cofres, contas, documentos. Meu estômago embrulhou. Meu ex-marido, a irmã dele. Tudo se encaixava. Seu Gustavo, minha voz falhou. Quem tentou acessar? Ele me olhou com pesar, como quem sabe que está prestes a destruir o pouco de inocência que me restava. Primeiro, uma mulher. Pausa. Depois, o homem que você casou. A sala girou. Eu apoiei as mãos na mesa, tentando segurar o mundo no lugar. Mas ele sempre dizia que não sabia nada sobre meu pai. Seu Gustavo encarou meus olhos. Helena, seu marido vinha ao banco escondido. Pausa. Muitas vezes, meu corpo inteiro gelou. Ele perguntava sobre seu pai, sobre o dinheiro, sobre o cartão. E quando soube que você tinha uma herança guardada, passou a vir quase toda semana. Minha garganta secou. Cada memória antiga começou a gritar dentro da minha cabeça como um filme acelerado. Ele perguntando sempre sobre meu pai. Ele insistindo que queria conhecer o banco. Ele sumindo todo sábado de manhã. Ele se irritando quando eu queria acessar minhas próprias contas. Eu não quis acreditar. Eu não quis ver. E agora era tarde demais. Seu pai sabia, continuou o gerente. E ele tinha medo. Ele me pediu para monitorar quaisquer tentativas e guardar todos os registros. Inclusive, ele abriu uma gaveta. Inclusive isso. Ele colocou sobre a mesa um envelope amarelo, idêntico ao que meu pai me deixou com o pendrive. Mas esse envelope tinha outra coisa escrita. Para Helena. Somente com autorização do banco. Meus olhos se encheram de lágrimas. Seu pai queria que você tivesse acesso a isso só quando estivesse pronta, disse seu Gustavo. Ele achava que você não suportaria a verdade antes do tempo. Eu peguei o envelope com mãos trêmulas. O que tem aqui? Seu Gustavo respirou fundo. A prova de que o plano contra você começou muito antes do divórcio. Pausa. Começou antes mesmo do seu casamento. Meu coração quase parou. Antes do casamento? Sim. Ele abriu outro arquivo na mesa. O homem com quem você se casou procurou seu pai antes de pedir sua mão. Pausa. E pediu dinheiro. Sentiu o estômago cair. Ele disse para o seu pai que queria um começo de vida mais confortável. Mas, na verdade, Helena, o gerente me encarou profundamente. Ele disse que se não tivesse ajuda financeira, ele iria fazer você se afastar da família aos poucos. As lágrimas finalmente caíram. Eu chorava como nunca havia chorado antes. Não por causa do dinheiro, mas por causa da manipulação, da traição, da vida roubada, a vida perdida, o tempo roubado.
Eu enxuguei o rosto e, pela primeira vez em muitos anos, senti a dor se transformar em outra coisa: força. Um tipo de força que queima por dentro. Seu Gustavo, falei, com a voz ainda trêmula. Eu quero ver tudo. Ele assentiu. E quero proteger o que restou da minha vida. Ele colocou a mão sobre a minha, com respeito. Então vamos começar, Helena. Pausa. Porque a verdade inteira está prestes a vir à tona. E naquele momento eu percebi. Não importa quanto tempo demorou. Não importa quantos anos me tiraram. Eu ainda estava viva. E era hora de lutar pelo que era meu. Saí do banco com um envelope amarelo apertado contra o peito, como se ele fosse um coração que eu precisava proteger a qualquer custo. O céu estava fechado, cinza, pesado, combinando perfeitamente com o turbilhão que se formava dentro de mim. Cada passo até a kitnet parecia mais longo do que o anterior, como se o próprio caminho tentasse me preparar para o que eu ainda iria descobrir. Quando fechei a porta atrás de mim, minhas pernas cederam. Sentei no chão da sala, encostada na parede, respirando com dificuldade. A sensação era de que eu estava lendo, aos poucos, um livro inteiro sobre a minha vida. Um livro que sempre esteve sendo escrito nas sombras, enquanto eu vivia apenas as páginas falsas. Coloquei o envelope sobre a mesa. Passei a mão por cima dele, sentindo o papel áspero sob os dedos. Demorei alguns segundos antes de abri-lo, como se ainda houvesse em mim uma parte que quisesse fingir que nada daquilo era real. Mas eu já tinha passado tempo demais fingindo. Rasguei o lacre. Dentro havia cópias de contratos antigos, extratos bancários impressos, registros de reuniões e anotações feitas à mão pelo próprio seu Gustavo. Tudo organizado em ordem cronológica. Tudo frio. Tudo cruelmente lógico. Peguei o primeiro documento. Era uma proposta de empréstimo pessoal, feita pelo meu ex-marido ao meu pai. Data: 3 meses antes do meu casamento. Valor: obsceno. Na justificativa, ele dizia que queria investir em um pequeno negócio para garantir estabilidade financeira para mim. Minha garganta fechou. Eu me lembrava perfeitamente daquele período. Ele dizia que estava sobrecarregado, que precisava de apoio, que queria construir uma vida sólida comigo. Eu tinha acreditado. Meu pai tinha desconfiado. Peguei o segundo documento, uma recusa formal assinada pelo meu pai. Logo abaixo, uma observação escrita à caneta. Não confio nesse rapaz. Insiste demais. Sorri demais. Meu coração se partiu ali. O terceiro documento era ainda pior. Um registro interno do banco mostrando que, após a recusa, alguém tentou acessar a mesma conta por meios não autorizados. O nome do solicitante não aparecia, mas o CPF era de Helena, no meu nome. Senti um enjoo profundo. Ele tentou usar meu nome, minha identidade, minha vida. Passei a mão no rosto, tentando conter as lágrimas. O peso da manipulação era esmagador. Continuei lendo. Havia anotações sobre visitas frequentes dele ao banco, sempre tentando obter informações indiretas. Pergunta sempre pelo estado de saúde do sogro. Tenta criar intimidade com funcionários. Diz que a esposa não entende de dinheiro. Era como ler a radiografia da minha própria cegueira. Eu estava lá, vivendo com ele, dormindo ao lado dele, confiando nele. Enquanto tudo isso acontecia, pelas minhas costas, continuei folheando até encontrar um documento com o título Última Advertência Registrada. Era uma anotação feita cerca de 6 meses antes da morte do meu pai. Dizia que o meu ex-marido havia sido proibido formalmente de solicitar quaisquer informações, sob risco de abertura de investigação. E logo abaixo, a frase que fez meu coração parar por alguns segundos. Cliente teme retaliações contra a filha. Eu levei a mão à boca. Meu pai tinha medo por mim. Ele sabia que algo poderia acontecer. E mesmo assim, morreu sem conseguir me contar tudo. Fechei os olhos com força. Pai, por que você não me disse? Mas no fundo eu sabia a resposta, porque eu não quis ouvir. Continuei vasculhando os papéis até chegar em um arquivo que não estava identificado como bancário. Era uma cópia de e-mails trocados entre o meu ex-marido e outra pessoa. Quando vi o nome do remetente, meu coração quase saiu pela boca. Era a minha cunhada. Ela participava de tudo, sugeria estratégias, indicava caminhos, orientava como me afastar do meu pai aos poucos. Em uma das mensagens, ela escreveu: Helena confia demais. Se mantivermos João como o protetor,
Ela nunca vai questionar nada. João, meu ex-marido. Outro e-mail dizia: depois que o velho morrer, fica tudo mais fácil. Eu senti um frio subir da barriga até a garganta. Velho. Era assim que chamavam meu pai. O homem que me criou sozinha depois que minha mãe morreu. O homem que trabalhou a vida inteira. O homem que tentou me proteger até o último momento. Eles estavam planejando há anos, não apenas me tirar o dinheiro, mas me isolar, me enfraquecer, me tornar dependente. E conseguiram. Por muito tempo, conseguiram. Foi então que encontrei o documento que fez minhas mãos tremerem de verdade. Um relatório interno do banco marcado como sigiloso. Ele dizia que havia inconsistências nos dias finais de vida do meu pai, envolvendo visitas não autorizadas, tentativas de alteração de cadastro e movimentações estranhas feitas por terceiros. O nome do meu ex-marido aparecia ali, e o da minha cunhada também. Meu coração acelerou. Eles não só tentaram roubar, eles se aproximaram perigosamente demais do fim da vida do meu pai. Fechei os olhos, respirando rápido, sentindo o peso daquele passado esmagar meu peito. Eu precisava de ar. Foi nesse momento que lembrei de você, que está me ouvindo agora, e achei justo parar por um instante. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no meu lugar. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Respirei fundo. Quando voltei a olhar para os papéis, percebi algo ainda mais assustador. Havia apenas metade da verdade ali. Faltava a outra parte. A parte que explicaria como eles conseguiram se aproximar tanto do meu pai nos últimos dias. A parte que explicaria quem autorizou aquelas visitas. A parte que mostraria até onde eles foram capazes de ir. Levantei da mesa com as pernas trêmulas. Eu sabia exatamente onde buscar a outra metade da verdade. No passado. Mais precisamente, na casa onde eu tinha vivido por quase 40 anos. A casa que agora não era mais minha. A casa onde tudo aconteceu. Peguei minha bolsa, coloquei todos os documentos dentro e respirei fundo mais uma vez. O medo ainda estava ali. A dor também. Mas acima de tudo, havia algo novo queimando dentro de mim. Determinação. Eu não era mais a Helena expulsa sem nada. Eu não era mais a mulher que aceitava tudo em silêncio. Eu estava sendo chamada pela verdade, e não recuaria agora. Tranquei a porta da kitnet e caminhei para fora, sem saber exatamente o que encontraria. Mas certa de uma coisa, a partir daquele momento, cada passo que eu desse seria em direção à justiça. E ela já tinha começado. Voltar àquela casa, depois de tudo o que eu havia descoberto, foi como caminhar para dentro de um túmulo que ainda guardava segredos vivos. A cada passo pela calçada, meu coração batia mais forte, não apenas de medo, mas de uma antecipação estranha, como se a verdade estivesse me esperando atrás daquela porta. A casa que um dia foi meu lar agora parecia um território inimigo. Parei diante do portão e respirei fundo. Lembrei do dia em que fui expulsa, com uma mala na mão e o orgulho esmagado. Lembrei do sorriso frio no rosto de João. Lembrei do olhar falso de piedade da minha cunhada. Toquei a campainha. Ninguém respondeu. Toquei de novo. Ouvi passos. A fechadura girou lentamente. Quem abriu não foi João. Foi Rosa. A mulher que durante anos foi minha melhor amiga. A mulher que me ouviu chorar quando minha mãe morreu. A mulher que tratava meu pai como se fosse dela também. Ela empalideceu ao me ver. Helena, o que você está fazendo aqui? A pergunta não soou surpresa. Soou medo. Vim buscar algumas coisas que ficaram comigo depois que fui expulsa. Respondi. Calma demais para quem carregava um furacão por dentro. Ela hesitou por um segundo. Depois abriu o portão. Entra. O cheiro da casa era o mesmo. O sofá no mesmo lugar. A planta que eu regava todos os dias ainda ali, quase seca. Era como entrar em uma fotografia que já não me pertencia. João não está, disse ela nervosa. Saiu cedo. Melhor assim. Ela engoliu seco. Andei devagar pela sala, observando cada detalhe. Então parei, virei para ela e disse: Rosa, o que você sabe sobre as visitas que meu pai recebeu antes de morrer? Ela ficou imóvel. Visitas? Não se faça de tonta, falei baixinho. Eu vi os relatórios, vi os acessos, vi os nomes. Ela desviou o olhar. Helena, você está cansada, confusa. Estou acordada, interrompi.
Pela primeira vez em anos, silêncio. Um silêncio pesado, opressor. Então ela se sentou no sofá, como se as forças tivessem acabado de uma só vez. Você nunca deveria ter usado aquele cartão. Meu sangue gelou. Então você sabia. Ela fechou os olhos. Eu sabia. A confirmação foi como um soco no estômago. Desde quando? Perguntei. Desde antes do seu casamento. Meu corpo inteiro ficou frio. Você... Minha voz falhou. Você ajudou o João a se aproximar do meu pai? Ela não respondeu de imediato. As lágrimas começaram a descer. No começo, eu achei que estava ajudando vocês dois. Ele dizia que te amava. Dizia que queria proteger você. E em que momento você percebeu que era mentira? Ela chorou mais forte. Quando eu vi os contratos escondidos na pasta que ele guardava no escritório. Quando vi os nomes falsos. Quando percebi que tudo era um plano. E mesmo assim você continuou? Perguntei, com a voz firme, mas o peito em cacos. Ela balançou a cabeça em negação. Eu tentei sair, Helena, mas era tarde demais. Eles já me tinham nas mãos. Eles? Destaquei. Quem mais? Ela respirou fundo, como quem se prepara para pular de um lugar alto. João não estava sozinho. Nunca esteve. Meu coração disparou. Fala, Rosa. Ela me encarou com vergonha nos olhos. Tinha um advogado, um homem influente. Foi ele quem orientou tudo. Ele aparece nos documentos como consultor. Meu corpo ficou tenso. Nome. Ela fechou os olhos. Dr. Arnaldo. O nome ecoou na sala como um trovão. Eu conhecia esse homem. Ele foi o advogado que, anos atrás, cuidou de parte do inventário da minha mãe. O homem que sempre parecia próximo da família. Ele usou você, continuou Rosa. Usou o João. Usou todo mundo. Ele dizia que era só questão de tempo até tudo ficar no controle. Minhas pernas ficaram fracas. Você sabe o que eles fizeram com meu pai? O choro dela cessou por um instante. Eles pressionaram. Muito. Visitas constantes. Ameaças disfarçadas de cuidado. Tentaram convencê-lo de que você não cuidava mais dele. Minha respiração ficou curta. E a doença? Ela hesitou. Eu nunca vi nada sendo colocado na comida, mas vi meu pai muito abalado depois de certas visitas. Ele passou a dormir mal, a comer menos. Estava aterrorizado. Senti uma dor tão profunda que quase não consegui ficar em pé. E ele morreu achando que eu tinha se afastado. Sussurrei. Rosa confirmou com a cabeça. Ele ligava para você quase todo dia. Quem atendia era o João. Ele dizia que você estava viajando, ocupada, doente, qualquer coisa. Meu peito queimou. Ali estava a outra metade da verdade. Eles não só roubaram meu futuro, roubaram também os últimos momentos de um pai com a filha. Por que, Rosa? Perguntei com a voz quebrada. Por que você fez isso comigo? Ela chorou como nunca. Porque eu precisava de dinheiro. Porque eu tinha dívidas. Porque eles me ofereceram proteção. Eu fui fraca. Eu fui covarde. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não de indignação, mas de luto. Luto pela amizade que nunca existiu de verdade. Luto pela mulher que eu pensei que ela era. Então eu disse, você vai me entregar tudo o que tem. Ela me encarou, assustada. Tudo. Nomes, registros, gravações, mensagens, provas. Tudo o que você ajudou a esconder. Helena, se eu fizer isso, eles vão me destruir. Eles já te destruíram, respondi. Agora você escolhe se vai continuar no mesmo abismo ou se vai sair dele comigo. Ela tremeu. Eu tenho medo. Eu também, respondi. Mas estou fazendo mesmo assim. Rosa respirou fundo. Levantou-se. Foi até o quarto de visitas. Quando voltou, trouxe uma caixa pequena, de metal. Está tudo aqui. Peguei a caixa com mãos firmes. Se estiver mentindo para mim mais uma vez, eu não estou, ela disse. Essa é a minha última chance de fazer algo certo. Guardei a caixa na bolsa. Antes de sair, virei para ela. Rosa, a justiça ainda vai decidir o resto, mas uma coisa já está decidida. Você nunca mais fará parte da minha vida. Ela abaixou a cabeça. Saí daquela casa sentindo algo estranho no peito. Não era mais apenas dor. Era clareza. Eu agora sabia. João não era o único vilão. Minha cunhada não era a única cúmplice. Havia uma rede inteira por trás de tudo. E o nome que comandava essa rede agora estava claro na minha mente. Arnaldo. Eu ainda não sabia como, nem quando. Mas uma coisa era certa. A queda deles estava apenas começando.
Saí da antiga casa com a caixa de metal dentro da bolsa, como se carregasse um coração pulsando fora do corpo. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto do que o normal, como se o próprio chão soubesse que eu estava atravessando um ponto sem volta. O vento da tarde bateu no meu rosto e por alguns segundos eu tive vontade de chorar. Não de dor, de exaustão. Mas eu não podia parar agora. Voltei para a kitnet sem olhar para trás. O trânsito estava lento, o céu começava a te escurecer, e dentro de mim havia um turbilhão de sentimentos que se atropelavam. Nojo, revolta, tristeza, coragem. Quando cheguei, tranquei a porta com 2 voltas na chave e coloquei a caixa sobre a mesa como se estivesse depositando uma arma. Fiquei ali, parada, olhando para ela. Aquele objeto simples continha tudo o que eu precisava para desmontar anos de mentira. Abri devagar. Dentro havia um amontoado de pendrives, papéis dobrados, envelopes menores, gravações em um pequeno gravador antigo e até um caderno de capa preta com anotações feitas à mão. Peguei o caderno primeiro. As páginas estavam cheias de datas, nomes, horários, valores e observações. Boa parte da letra era da Rosa. Reconheci de longe. Reunião com A. Visita ao hospital. Transferência confirmada. João nervoso. Helena não suspeita. Essa última frase me cortou como uma lâmina. Fechei os olhos por um instante. Eles anotavam a minha ignorância como se fosse um detalhe técnico. Continuei passando as páginas. Havia registros de encontros entre o meu ex-marido e o advogado Arnaldo, sempre em dias próximos aos momentos mais delicados da saúde do meu pai. Havia valores anotados ao lado dos nomes. Havia observações sobre como me manter distante, criar atrito com Helena, impedir contato, dizer que o pai está cansado, controlar horários. Meu estômago embrulhou. Eles gerenciaram a minha vida como se eu fosse apenas um obstáculo no caminho do dinheiro. Fechei o caderno com força. Peguei o primeiro pendrive, pluguei no notebook. A tela demorou a carregar, e cada segundo parecia uma eternidade. Quando os arquivos se abriram, vi uma série de pastas com datas. Cliquei na mais antiga. Áudios, gravações. Apertei o play na primeira. A voz de João encheu a sala. Ela confia em mim. Nunca vai desconfiar. Pode ficar tranquilo. Meu corpo todo gelou ao ouvir aquela voz que um dia eu amei falar com tanta frieza. Outra gravação começou sozinha. Agora era a voz do advogado Arnaldo. O importante é manter a Helena afastada. Enquanto ela não tiver acesso a nada, o patrimônio fica nos trilhos. Nos trilhos! Como se estivessem falando de uma carga de mercadoria. Outra gravação. A voz da minha cunhada. Se precisar, eu converso com ela. Ela me escuta. E ela escutava. Sempre escutou. Cada áudio era uma pá de terra sobre tudo o que eu acreditei durante o meu casamento. Cada frase era mais uma prova de que não houve acaso, erro, confusão. Houve plano. Um plano longo, paciente, frio. Senti as mãos formigarem. Não era mais apenas uma questão de recuperar dinheiro. Era sobre dignidade, sobre justiça, sobre fazer com que eles finalmente sentissem o peso do que fizeram. Respirei fundo. Eu precisava de um advogado, mas não qualquer um. Precisava de alguém que não tivesse ligação alguma com o passado da minha família. Peguei o celular e liguei para o número que o seu Gustavo havia me passado na noite anterior. Ele disse apenas: "É um homem correto. Não se mistura com ninguém. Se alguém pode te ajudar, é ele." Chamava-se Dr. Paulo. A ligação chamou 3 vezes antes de ele atender. "Alô? Dr. Paulo?" Perguntei com a voz ainda tensa. "Meu nome é Helena. O Sr. Gustavo pediu que eu entrasse em contato." Houve um breve silêncio. "Sim, ele me falou que a senhora poderia ligar. Pode vir ao meu escritório amanhã cedo? Posso ir agora." Outro silêncio. "Agora?" Ele pareceu medir algo do outro lado da linha. "Pode vir." Desliguei sentindo o coração acelerar de um jeito novo. Não era mais apenas medo. Era expectativa. Guardei tudo na bolsa com cuidado, apaguei as luzes da kitnet e saí. O escritório ficava em uma rua discreta, longe do centro, em um prédio antigo de fachada estreita. Subi os degraus com dificuldade por causa do nervosismo. Quando bati à porta, ele mesmo abriu. Era um homem de meia idade, óculos simples, rosto sério, olhar atento. "Dona Helena?" Assenti. "Entre." O escritório tinha cheiro de papel, café e madeira antiga. Ele apontou uma cadeira à minha frente e se sentou do outro lado da mesa. "O que a trouxe até mim?"
Eu apoiei a bolsa no colo, respirei fundo e disse: eu fui roubada pelo meu próprio marido, durante anos, e pela minha família. Ele não reagiu com surpresa dramática, apenas inclinou a cabeça, atento. A senhora tem provas? Abri a bolsa, coloquei a caixa de metal sobre a mesa. Tenho isso. Ele abriu a caixa com calma, examinou os primeiros papéis, ligou um dos pendrives no computador dele e ouviu partes dos áudios com atenção absoluta. O rosto dele foi ficando mais sério a cada arquivo. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois ergueu os olhos para mim. Dona Helena, isso é muito grave. Eu sei. O que a senhora quer fazer? Respirei fundo. Quero justiça. Pausa. E quero que eles percam tudo. Ele me encarou por longos segundos. A senhora está pronta para enfrentar pessoas influentes? Eles passaram a vida inteira se aproveitando da ideia de que eu não estava pronta para nada. Inclinei-me para a frente. Agora estou. Ele assentiu lentamente. Então vamos começar. Ele tomou algumas anotações, fez ligações rápidas, falou com alguém em voz baixa. Depois desligou e me olhou novamente. A senhora precisa estar ciente de uma coisa. O quê? A partir do momento em que entrarmos com esse processo, não haverá mais volta. Pensei no meu pai, na solidão dos últimos dias, na forma como fui expulsa da minha própria casa. Não há mais volta para mim há muito tempo, respondi. Ele assentiu. Então a justiça começa hoje. Saí daquele escritório sentindo algo que eu não sentia há décadas. Esperança. Mas não aquela esperança frágil que depende dos outros. Uma esperança firme, alimentada por provas, por coragem e por verdade. Eles ainda não sabiam, mas a engrenagem já tinha começado a girar. E desta vez, girava contra eles. Naquela noite, quase não dormi. A imagem dos áudios, das provas, das traições rodava na minha mente como um filme interminável. Mas havia algo que ainda me inquietava mais do que tudo: o verdadeiro conteúdo do cartão que meu pai havia me deixado. Até então, eu só tinha visto números na tela do banco, valores altos, mas eu ainda não entendia o que exatamente era aquela fortuna, nem de onde vinha, nem o que mais estava escondido por trás dela. E foi isso que eu decidi descobrir no dia seguinte. Cheguei cedo ao escritório do Dr. Paulo. Ele já me aguardava com uma pasta aberta sobre a mesa, o semblante ainda mais sério do que no dia anterior. Dona Helena, antes de qualquer medida judicial, precisamos entender com precisão a origem desse patrimônio. Eu também quero saber, respondi, porque minha vida inteira foi simples demais para justificar tudo aquilo. Ele fez um sinal afirmativo. Exatamente. Ele pegou um telefone, discou rapidamente e pediu para que alguém liberasse o acesso completo ao dossiê do cartão. Alguns minutos depois, um e-mail chegou ao computador dele. Vamos ver, então, disse ele, ajustando os óculos. A cada documento aberto, eu sentia como se estivesse entrando em um corredor que eu jamais soube que existia. O cartão não era apenas uma conta bancária. Era a chave de acesso a um fundo patrimonial sigiloso, criado por meu pai décadas atrás, quando ainda era jovem. Ele havia sido sócio oculto de um grande empreendimento industrial na região, algo que nunca mencionou para ninguém. Seu pai foi muito mais do que um pequeno comerciante, Helena, explicou o Dr. Paulo. Ele foi um investidor visionário. Meu coração disparou. Eu só me lembrava do meu pai com a roupa simples, o chapéu surrado, as mãos calejadas. Nunca o imaginei ligado a grandes negócios. Por que ele nunca me contou? Perguntei. Provavelmente para te proteger. Continuamos analisando. O fundo havia crescido ao longo dos anos silenciosamente, rendendo valores altíssimos. Meu pai nunca tocou nesse dinheiro depois da criação do fundo. Ele viveu com o básico, enquanto aquela fortuna se acumulava longe dos olhos de todos. E tudo isso ficou no meu nome? Perguntei, quase sem acreditar. Sim, desde o primeiro contrato. Você sempre foi a única herdeira. Minhas mãos começaram a tremer. Então o João sempre soube? Pelo que vimos nos documentos, ele descobriu pouco antes de se aproximar de você. O choque foi tão grande que eu precisei me apoiar na mesa. Meu casamento não foi fruto do acaso. Não foi amor à primeira vista. Não foi destino. Foi aplicação. Ele se aproximou já sabendo que você era herdeira, completou o advogado. Senti um gosto amargo na boca. Uma mistura de revolta e nojo. E o cartão? O cartão dava acesso restrito apenas para consulta e desbloqueio final do fundo, em caso de necessidade extrema.
Seu pai criou isso como uma última garantia para você, caso perdesse tudo. Eu fechei os olhos por alguns segundos. Meu pai pensou em tudo, até no dia em que eu estaria sozinha no mundo. Mas isso não é tudo, disse o Dr. Paulo, com um tom grave. Meu coração apertou. O que mais tem? Ele abriu outro arquivo. Existe uma cláusula de contingência. Explique. Caso alguém tentasse acessar o fundo de forma fraudulenta, todo o patrimônio seria automaticamente rastreado e os envolvidos identificados formalmente. Senti um arrepio correr pelo meu corpo inteiro. Ou seja, murmurei. Nem ou seja, completou ele. João, sua cunhada e o advogado Arnaldo já estão oficialmente vinculados a tentativas de fraude contra esse fundo. Meu coração bateu tão forte que pensei que fosse sair do peito. Então eles cavaram a própria cova. Exatamente. Mas ainda não era o fim. O advogado abriu o último arquivo, e quando vi o título, senti as pernas fraquejarem. Carta complementar de segurança. Para Helena. Seu pai deixou uma segunda carta, vinculada ao fundo. Explicou. Ela só é liberada quando o acesso é feito em situação emergencial. E o que diz? Leia. Minhas mãos tremiam tanto que demorei a abrir o arquivo. As palavras apareceram na tela. Minha filha, se você está vendo isso, é porque o pior aconteceu. Mas também é porque a verdade finalmente veio à tona. Não confie em ninguém que tentou controlar suas escolhas. Você sempre foi mais forte do que pensava. Não tenha medo de usar o que é seu para reconstruir sua vida. E, se for preciso, para fazer justiça, com amor eterno, seu pai. Eu não consegui conter o choro. Chorei por ele. Chorei por mim. Chorei pelo tempo perdido. Mas entre as lágrimas, algo novo surgia dentro de mim. Consciência, clareza, poder. Respirei fundo e limpei o rosto. Doutor, minha voz saiu firme. O que João sabe sobre isso tudo? O advogado fechou a tela. Ele sabe que você usou o cartão. Pausa. Mas não faz ideia de que ativou o sistema de contingência completo. Um leve sorriso quase imperceptível surgiu no rosto dele. Para ele, você só tentou sacar algum dinheiro. Meu coração acelerou. Ele não sabe o que vem agora. Não. Senti algo diferente crescer dentro de mim naquele instante. Não era mais apenas dor. Era estratégia. Era frieza. Era preparação. O que acontece agora? Perguntei. Agora, Helena, a justiça vai agir no tempo certo. E quando agir, será de uma vez. Ficamos alguns instantes em silêncio. Então perguntei o que mais me assombrava. Posso recuperar tudo? Ele me encarou com convicção. Sim, tudo. Fechei os olhos novamente. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre recuperar minha dignidade, minha história, minha verdade. Quando saí do escritório naquele dia, o sol brilhava forte no céu. Mas dentro de mim não havia mais ingenuidade. Havia lucidez. Eu agora sabia. O cartão não era apenas uma herança. Era a peça central da mentira de décadas. E, ao mesmo tempo, a arma perfeita para derrubar todos eles. João ainda acreditava que tinha me destruído. Minha cunhada ainda acreditava que eu continuava fraca. Arnaldo ainda acreditava que tudo estava sob controle. Mas todos eles estavam errados, porque naquele momento eu já segurava nas mãos o que eles passaram a vida inteira tentando roubar. E agora, eu também segurava o destino de cada um deles. O dia do acerto de contas chegou sem barulho. Nenhum trovão, nenhuma sirene, apenas um silêncio estranho, pesado, daqueles que antecedem as grandes tempestades. Eu acordei cedo, antes mesmo do despertador tocar. Preparei um café simples, observei a luz entrando pela janela da kitnet e pensei em tudo o que tinha acontecido desde o dia em que fui expulsa de casa. Em tão pouco tempo, eu descobri mais verdades do que em décadas de casamento. O telefone vibrou sobre a mesa. Era o Dr. Paulo. Dona Helena, está tudo pronto. Meu coração acelerou. Hoje? Hoje. O mandado sai em poucas horas. Mas há um detalhe importante. Precisamos que o João esteja no local no momento da notificação. Respirei fundo. Ele estará. Eu mesma cuidaria disso. Liguei para João depois de semanas, sem trocar uma única palavra direta com ele. Minha mão tremeu ao tocar no nome dele na tela do celular. Ele atendeu no terceiro toque. O que você quer, Helena? A voz dele estava impaciente. Fingi um tom frágil. João, eu preciso falar com você sobre os papéis do divórcio. Descobri umas coisas do banco. Estou preocupada.
Do outro lado, houve uma pequena pausa. Que coisas? Nada demais. Só umas pendências. Mas estou com medo de estar fazendo algo errado. Achei melhor falar com você. Ele suspirou, num tom de falsa paciência. Onde você quer se encontrar? Na antiga casa, respondi, com a voz baixa. Ainda é o único endereço que eu sei de você. Ele hesitou por um segundo. Tudo bem. Estarei lá às 4. Desliguei com o coração batendo descompassado. A isca tinha sido lançada. Às 3h55 da tarde, um carro preto já estava estacionado na esquina da antiga rua. Dentro dele, estavam 2 oficiais de justiça e um representante do Ministério Público, conforme combinado pelo advogado. Eu observava de longe, sentada no banco de uma praça próxima, com um lenço cobrindo parcialmente o meu rosto. Às 4 em ponto, o carro de João chegou. Ele estacionou em frente à casa com a mesma confiança arrogante de sempre. Desceu do carro sem olhar para os lados, como se o mundo ainda girasse ao redor dele. Entrou. Passaram-se apenas 2 minutos até os oficiais se aproximarem e tocarem a campainha. Eu prendi a respiração. A porta se abriu. De onde eu estava, não podia ouvir as palavras, mas vi perfeitamente quando a expressão de João mudou. Primeiro, confusão. Depois, impaciência. Em seguida, incredulidade. Por fim, medo. Ele tentou discutir, gesticulou, levantou a voz, mas então um dos homens estendeu os papéis. Vi quando ele parou de falar. Leu a primeira linha. Seus ombros caíram. Ali, naquele exato instante, ele entendeu. O jogo tinha virado. Enquanto isso acontecia, outra parte do plano seguia adiante. A cunhada, que achava que ninguém desconfiava dela, foi surpreendida em seu próprio local de trabalho. E o advogado Arnaldo, o cérebro por trás de tudo, recebeu a visita mais temida por qualquer homem que vive de manipular a lei. Tudo ao mesmo tempo, como uma rede que se fecha de uma só vez. Quando foi permitido, eu me aproximei. Passei pelo portão da casa que um dia foi minha e entrei como quem retorna a um campo de batalha já vencido. João me viu de longe. Seus olhos se arregalaram. Você... Ele começou, mas a voz falhou. Caminhei devagar até ele. Cada passo era pesado, mas firme. O que é isso, Helena? Ele tentou disfarçar. Deve haver algum engano. Olhei dentro do fundo dos olhos dele. Você passou a vida inteira apostando nos meus enganos, João. Hoje, finalmente, não há nenhum. Ele engoliu seco. Você não sabe com quem está mexendo. Dei um sorriso triste. Eu sei exatamente com quem estou mexendo. É por isso que tudo acabou. Ele foi algemado. No exato momento em que os pulsos dele se uniram atrás das costas, eu senti algo dentro de mim se desprender. Como se um nó antigo, apertado há décadas, finalmente tivesse sido desfeito. Ele me olhou com ódio. Você vai se arrepender disso. Aproximei-me um pouco mais. Eu me arrependi por anos de ter confiado em você. Isso é apenas justiça. Pouco depois, fui chamada para depor informalmente. O Dr. Paulo me acompanhava. Entregamos as provas, uma por uma. Gravações, documentos, relatórios, cartas. A cada prova apresentada, o peso da culpa sobre todos eles aumentava. E eu sentia algo estranho acontecer dentro de mim. A dor começava a dar lugar à paz. Não uma paz leve ainda, mas uma paz firme, baseada em verdade. No fim da tarde, o advogado me ligou. Helena? Sua cunhada confirmou tudo em depoimento. Tentou se defender, mas as provas são irrefutáveis. Fechei os olhos por alguns segundos. E o Arnaldo? Também foi implicado formalmente. A carreira dele acabou hoje. Respirei fundo. Não senti alegria. Senti alívio. Um tipo de alívio pesado, adulto, que vem depois da tempestade mais longa. No começo da noite, sentei sozinha na varanda da kitnet. A cidade silenciosa parecia ignorar completamente a guerra que tinha acabado de acontecer na minha vida. Olhei para o céu. Pensei no meu pai. Está vendo, pai? Murmurei. Eu não me calei desta vez. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas pela primeira vez, ela não era só de dor. Era de libertação. Algumas horas depois, recebi uma última ligação do doutor. Paulo naquele dia. Helena, amanhã começa a fase de recuperação dos bens, mas posso adiantar algo. Meu coração acelerou. O quê? João não tem mais nada no nome dele. Tudo foi bloqueado preventivamente. Fechei os olhos. E eu? A senhora... Ele fez uma pequena pausa.
Está oficialmente reintegrada como única titular do fundo deixado por seu pai. Soltei o ar lentamente. Não respondi de imediato, porque naquele instante entendi uma coisa profunda. Eu não tinha perdido tudo. Eu tinha sido afastada de tudo. E agora estava voltando. Desliguei o telefone, abracei a mim mesma e chorei. Chorei pelo tempo roubado. Chorei pela ingenuidade. Chorei pela mulher que fui. Mas também chorei pela mulher que renascia naquele momento. O acerto de contas tinha sido feito. Agora, faltava apenas o último passo, o renascimento. Na manhã seguinte ao acerto de contas, acordei com uma sensação estranha no corpo. Não era mais medo, não era mais ansiedade. Era um vazio silencioso, como quando um incêndio se apaga depois de consumir tudo o que podia. Por alguns segundos, fiquei deitada olhando para o teto da kitnet, ouvindo apenas o meu próprio respirar. Pela primeira vez em muitos anos, ninguém controlava meus horários, meus passos, minhas decisões. A liberdade ainda parecia algo distante, quase irreal, como se eu tivesse que aprender a viver de novo. Levantei devagar, preparei café, abri a janela. O dia estava claro. E dentro de mim, algo também começava a clarear. O telefone tocou. Era o Dr. Paulo. Helena, bom dia. Precisamos ir ao banco hoje para formalizar os primeiros trâmites da recuperação dos bens. Meu coração acelerou. Eu vou. Vá com calma, ele orientou. A partir de agora, tudo precisa ser feito com precisão, sem pressa, sem exposição. Concordei. Depois que desliguei, sentei-me na beira da cama e fechei os olhos por um instante. Meu pai veio à minha mente com uma nitidez quase dolorosa. O jeito simples, as mãos marcadas pelo trabalho, o olhar preocupado sempre que João se aproximava. Agora está terminando, pai, murmurei. No banco, tudo parecia diferente daquela vez em que cheguei trêmula, com medo e sem nada além de um cartão velho na mão. Agora, eu entrava de cabeça erguida, acompanhada por um advogado, com documentos, provas e o peso da verdade ao meu lado. O mesmo gerente que me havia atendido nos primeiros dias me reconheceu de longe. Desta vez, seu olhar não era de choque, era de respeito. Fui conduzida a uma sala ampla, clara, onde os representantes do fundo já me aguardavam. Explicaram ponto por ponto como se daria a reativação completa do patrimônio, como seriam feitos os bloqueios definitivos contra quaisquer tentativas futuras de fraude e quais etapas legais ainda seriam necessárias. Eu mal prestava atenção aos números, porque, no fundo, o dinheiro já não era a parte mais importante. O que eu estava recuperando naquele momento era algo que não podia ser medido em cifras. Minha história, minha verdade, minha dignidade. Assinei os primeiros papéis com mãos firmes. A cada assinatura, eu sentia como se encerrasse um capítulo da minha vida que havia sido escrito por outras mãos, mãos que agora não tinham mais poder algum sobre mim. Quando tudo terminou, o Dr. Paulo sorriu discretamente. A senhora está oficialmente reintegrada como única herdeira e administradora do fundo. Respirei fundo. Não chorei. Parecia que todas as lágrimas já haviam sido gastas nos capítulos anteriores da minha vida. Saí do banco diferente de como havia entrado. Não como uma vencedora triunfante, mas como uma mulher inteira. Nos dias que se seguiram, as notícias começaram a circular. Primeiro, discretamente. Depois, com força. A prisão do advogado Arnaldo, o envolvimento da minha cunhada, o processo contra João. Meus antigos vizinhos começaram a me procurar. Alguns por curiosidade, outros por culpa. Helena, eu nunca imaginei. Helena, se soubéssemos. Helena, nos perdoe. Eu ouvia, mas já não precisava de explicações. A verdade tinha falado mais alto do que todos eles. Soube que João havia sido transferido para outra unidade, que tentou, em vão, negociar um acordo, que gritava pelos corredores do fórum afirmando que eu havia armado tudo. Sorri sozinha quando soube. Durante anos, ele me fez parecer fraca, confusa, incapaz. Agora era ele quem gritava, quem implorava, quem se via pequeno diante da justiça. E eu estava em silêncio, um silêncio forte, digno, libertador. Algumas semanas depois, fui chamada para retirar oficialmente as chaves da antiga casa. Não era mais a casa dele. Legalmente, sempre fora minha. Entrei sozinha. O ar estava pesado, estagnado, como se as paredes ainda guardassem os ecos das mentiras. Passei os dedos pelos móveis, pelo corredor,
pelo quarto onde dormi ao lado de um homem que nunca amei de verdade. Entrei na cozinha. Ali, por muitos anos, preparei refeições tentando agradar alguém que só sabia exigir. Sentei-me à mesa. E pela primeira vez, sentei ali apenas para mim. Respirei fundo. Depois me levantei. Abri todas as janelas. Deixei o ar novo entrar. E naquele mesmo dia, tomei uma decisão que carregava comigo havia semanas. Eu não ficaria naquela casa. Ela não me representava mais. Dias depois, coloquei-a à venda. Não por necessidade, mas por escolha. O processo judicial ainda levaria tempo. Isso me foi dito com clareza. Mas a queda deles, moral e social, já estava selada. A minha cunhada perdeu o emprego. Arnaldo perdeu a carreira. João perdeu o nome, o dinheiro, o controle. E eu recuperava aos poucos aquilo que me haviam roubado. O direito de escolher. Aluguei um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, próximo a uma praça arborizada. Comprei móveis simples. Plantei flores na janela. Nada luxuoso, nada grandioso, mas tudo meu. Passei a caminhar todos os fins de tarde, a sentir o sol no rosto, a ouvir os pássaros, coisas simples que por anos eu nem percebia. A liberdade, descobri, mora nos detalhes. Em uma das tardes, sentei-me na praça com um livro nas mãos. Uma senhora se aproximou, puxou conversa, depois outra, depois outra. Lentamente, eu voltava ao mundo, sem medo de ser controlada, sem medo de ser enganada, sem medo de ser apagada outra vez. À noite, escrevi uma carta, não para João, não para os envolvidos, mas para mim mesma. Helena, você sobreviveu. E não apenas sobreviveu, você despertou. Nunca mais permita que alguém decida por você. Nunca mais aceite migalhas quando o mundo é inteiro. Guardei a carta na gaveta, como um lembrete. Alguns meses depois, recebi a confirmação que encerrava definitivamente aquele ciclo. João havia sido condenado pelos crimes financeiros. A cunhada respondia em liberdade, mas sem acesso a nada do que um dia tentou tirar de mim. Arnaldo perdera sua licença como advogado. A rede inteira havia caído. Naquela noite, fechei os olhos e agradeci em silêncio. Não por vingança, mas por justiça. Hoje, quando acordo, não sinto mais o peso no peito que me acompanhou por décadas. Sinto apenas a responsabilidade de viver, plenamente, aquilo que ainda me resta. Sou uma mulher de 65 anos. Perdi muito tempo, perdi muitas ilusões, mas ganhei algo que muita gente jamais ganha na vida: a chance de recomeçar acordada. E enquanto caminho pela minha sala simples, enquanto preparo meu próprio café, enquanto olho para o céu sem medo, eu sorrio, porque agora eu sei. Eles tentaram me destruir, mas, no final, foi eu quem renasci. Hoje, enquanto escrevo estas últimas linhas da minha história, estou sentada perto da janela, observando o fim da tarde. O sol se despede devagar, tingindo o céu de laranja e dourado, como se estivesse me lembrando que todo fim também pode ser um recomeço. Perdi marido, perdi casa, perdi anos de confiança, mas recuperei algo muito maior, a mim mesma. Não guardo mais ódio no peito, guardo aprendizado, guardo cicatrizes que agora contam uma história de força, guardo a certeza de que nunca é tarde para se levantar, mesmo quando o mundo inteiro acredita que você caiu para sempre. Hoje, eu vivo com o essencial. E pela primeira vez, isso é mais do que suficiente, porque a maior herança que eu recuperei foi a minha dignidade. Antes de ir, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias como esta. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e o que você faria no meu lugar. Eu vou ler seu comentário com muito carinho. Até a próxima história.